maio de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Um dia agitado hoje no Brasil. Mas vamos no nosso foco, que é grão para todos, grão para todos, grão para todos. Lemos no noticiário os problemas que o governo do estado do Rio de Janeiro está enfrentando junto ao governo federal por estar inadimplente com relação ao regime de recuperação fiscal do estado. Vamos rebobinar a fita. Vamos voltar lá para os primeiros vídeos, quando comentávamos a criação da tempestade perfeita, a Lei 9.537 de 2021. Lembro como se fosse hoje, falando sobre a total desnecessidade da criação da GRAM. Eu fui enfático nisso. Não havia nenhum motivo para se criar a GRAM. E um dos motivos era o fato do Rio de Janeiro estar no regime de recuperação fiscal. Dentro desse regime, as despesas com o pessoal, elas são muito fiscalizadas de perto. Tanto é que não foi apenas a nossa lei, a lei que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro, que foi reprovada pelo regime de recuperação fiscal. Reprovada por quê? Porque criou aumento de despesa com o pessoal. Então, faltou tanta habilidade na hora de fazer essa lei, na hora de tentar agradar aos ativos em ano eleitoral, que se violou claramente o sistema de recuperação fiscal. Ou melhor, o regime de recuperação fiscal. Percebam a situação que nós estamos vivenciando. Percebam a situação que os ativos estão vivenciando. É muito fácil de fazer uma projeção. Acabar com a possibilidade de furar o teto remuneratório não traz problema nenhum. Até porque coronel de polícia e coronel do Corpo de Bombeiros Militar já ganham muito bem, têm excelentes salários. Agora, e se cortar grana? Se acabar com a lei, ou se pelo menos se cortar da lei tudo que for referente a aumento de despesa com o pessoal, a GRAM terá que deixar de existir. Pensem no impacto que isso vai causar na vida de milhares e milhares de ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Lembro também que eu sempre falei que a melhor situação para os ativos no tocante à permanência da GRAM é que eles nos ajudassem na luta do grão para todos, grão para todos, grão para todos.
estarem ganhando. A outra situação é uma parte está ganhando, até em termos de análise política do quadro. Mas não, os ativos preferiram copiar o governador e os nossos secretários estaduais, permaneceram em silêncio. E agora estamos diante de uma incerteza muito grande. Essa é a grande realidade. No tocante à segunda parcela da nossa recomposição salarial, isso nós não temos problema. Isso o governo terá que pagar mais dia, menos dia. Agora, como ele vai continuar no regime de recuperação fiscal, mantendo itens que foram reprovados nesse sistema? Será que vai acontecer uma costura política tão grande que vai permitir isso? Será que o governo federal vai aceitar isso? A elaboração e a aprovação da tempestade perfeita trouxe um mal gigantesco para as duas instituições militares. Culpa do executivo, culpa do legislativo e culpa dos nossos que participaram direta ou indiretamente desse processo. E agora? Qual é a saída? Então, é um momento que aquela tão falada união, que nós nunca conseguimos, nós sempre tivemos a turma dos muros, os pedreiros, né? Eu sempre toco neles, que eles são um mal terrível. Aquele que fala assim, oficial de um lado, praça do outro. Oficial vota em oficial, praça vota em praça. Por exemplo, depois construíram o muro, separando os ativos dos inativos, dos sequelados e das pensionistas. E vão criando muros e vão enfraquecendo a polícia militar e o corpo de bombeiros militar. Agora nós precisávamos muito dessa união, até para a realização dos nossos atos públicos. Porque a grande verdade é que a tropa da polícia militar e a tropa do corpo de bombeiros militar não tem nenhuma culpa nisso. Nisso o quê? Na elaboração desse desastre que é a tempestade perfeita ali 9.537. Voltando lá, rebobinando de novo, indo lá para os meus primeiros vídeos, eu já falava, é preciso investigar. É preciso saber quem participou das comissões, qual foi a participação de cada um. Por quê? Porque era óbvio, como eu costumo usar a expressão, era de clareza solar que ia dar problema. Em algum momento ia dar problema. E agora nós estamos com o problema na mão. Os inativos, as pensionistas, os pensionistas e os sequelados, estamos agora sem muita expectativa de recebermos a grana. E por que isso? Porque no momento a possibilidade maior é da grana deixar de existir. Volto a dizer, estamos no Brasil, aqui pode acontecer tudo e aqui pode não acontecer nada. Pode haver uma costura política para continuar a grana? Pode.
continuando a GRAM, nós vamos continuar na nossa luta, GRAM para todos, GRAM para todos, GRAM para todos. Se a GRAM acabar, a nossa luta vai ser pelo recebimento da segunda parcela da recomposição salarial. E aí surge um outro fantasma. E quem recebeu? Vai devolver? Eu já falei em vídeos anteriores que pode ser alegada a boa-fé, mas isso é uma questão de interpretação. Nós não podemos esquecer que nós estamos em um estado onde o poder judiciário consegue aceitar que a GRAM, que é paga igualzinha paga a GRET aos ativos, e a GRET é genérica, aceitar o argumento que a GRAM é pro labore faciendo. A partir disso, o que nós podemos esperar do Poder Judiciário? Qualquer decisão. Qualquer decisão. Se a ordem for para devolver, vai ser uma briga na justiça. Na justiça não, no Poder Judiciário. Nós temos que evitar, já falei isso, mas eu mesmo tenho esse vício. Poder Judiciário é uma coisa, justiça é outra. Justiça é o que se espera que o Poder Judiciário promova. E nem sempre ele faz isso, como está acontecendo com o caso da GRAM, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então estamos vivendo momentos de incerteza. Devemos continuar planejando nossos atos? Devemos continuar. Devemos discutir? Devemos discutir tudo sobre os atos. Tipo do ato, local do ato, tudo nós podemos discutir. Agora, nós não podemos deixar de demonstrar nas ruas a nossa insatisfação. E nós temos que trazer conosco o funcionalismo público. Aquele que tem contato com os sindicatos. É hora de estreitar relacionamentos. Fazer atos públicos com uma quantidade de pessoas muito significativa para demonstrar para a população que o governo do senhor Cláudio Castro, juntamente com a Alerj, estão conduzindo o Rio de Janeiro para o caos. O caos de repente não pagar em dia os militares do estado do Rio de Janeiro, nem os funcionários públicos. O caos de repente não poder pagar fornecedor. Eu já me manifestei. Eu penso que diante de todas as investigações que estão em curso, o Ministério Público deveria solicitar ao Poder Judiciário o afastamento do governador e do vice-governador, para que as investigações possam ser feitas com o máximo de isenção, garantindo a eles o contraditório, a ampla defesa. Agora, ficar realizando investigações com eles no poder, isso não me parece correto. Não me parece correto. Então, volto a dizer, vivemos um momento de profunda incerteza. Qualquer coisa pode acontecer. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Por quê? Eu já comentei isso muito com vocês, desculpe, com os senhores e com as senhoras, e vou explicar aqui de uma outra forma, né? A política no Rio de Janeiro, ela é como um sanduíche, né? Vamos entender aqui como uma fatia de pão, aqui como outra fatia de pão, e aqui no meio, o recheio de sua preferência. Presunto, queijo prato, salaminho, tudo junto ao mesmo tempo.
Quem manda no Rio de Janeiro é esse recheio aqui, ó. É esse recheio que é o grupo político que manda no Rio de Janeiro. É que sustenta a fatia que está em cima. Trocou a fatia que está em cima, botou outra, ele continua aqui sustentando. E a outra, a base, ela nunca muda toda. Ela muda sempre uma parte. Então nós temos que lutar contra esse grupo político que está destruindo o Rio de Janeiro. Volto a dizer, é esse recheio aqui do meio, ó, que às vezes nem aparece. Que às vezes nós nem sabemos quem é. E só tem um jeito de fazer isso: exercendo a nossa plena cidadania. O que eles têm medo, não temos a menor dúvida, é o povo na rua. Isso eles têm medo, porque desgasta a imagem de todo o sistema. Então vamos pensar sobre isso. Ativos, inativos, pensionistas, sequelados, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, os servidores públicos em geral. Vamos nos organizar para que possamos pressionar esse governo, pressionar esse recheio, para que os nossos direitos sejam garantidos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Eu sou absolutamente otimista, só que eu também não posso ficar deixando de alertar sobre as possibilidades. Senão, eu vou cometer aqui uma covardia, que é ficar trazendo esperança quando o momento não é de esperança. O momento é de preocupação. E o momento exige que cada um de nós faça a sua parte. Juntos somos fortes desde 2007.